Meus queridos irmãos e irmãs, todos presentes aqui na Catedral de São Paulo, também os que nos acompanham pela internet. Estamos no mês das vocações aqui no Brasil, mês dedicado à oração, à reflexão, à tomada de consciência, à valorização das várias vocações na vida da igreja, vocações que são dom de Deus, feito às pessoas, feito às comunidades, para melhor a igreja cumprir a sua missão e expressar o seu testemunho de vida segundo o Evangelho. Este terceiro domingo do mês das vocações inicia com a celebração da Assunção de Nossa Senhora, e que foi a grande consagrada a Deus, mesmo se ela não fez os votos religiosos, como fazem hoje os religiosos na sua consagração. Maria, porém, é aquela que se consagrou plenamente a Deus e colaborou com a obra de Deus, disponibilizando-se para realizar o que Deus queria através dela e para a humanidade. Por isso também ela foi já associada a Jesus na glória, elevada ao céu em corpo e alma, e é isso que nós estamos lembrando, essa verdade de fé, esta festa da Assunção, elevada em corpo e alma ao céu para participar na plenitude da glória de Deus. E assim ela se tornou, ela é para nós e para a humanidade um grande sinal de esperança, um grande sinal do que Deus prepara para todos, aqueles que o amam, aqueles que o acolhem na fé, na simplicidade e na abertura de coração. A vida consagrada religiosa tem muito disso que viveu Maria para anunciar, através da forma de vida, das várias formas de vida, a esperança que nos anima, que anima a igreja, esperança fundada no Evangelho, nas promessas de Jesus, de que nós também estamos voltados, orientados para chegar lá onde Maria já está, onde Deus associou Maria à plenitude da redenção. Sim, a plenitude da vida, a plenitude da redenção é o que nós também buscamos, todos nós e toda a humanidade, mesmo quando não crê. Mas no fundo é o que todo ser humano busca, viver, e viver plenamente, viver a plenitude da alegria, da felicidade. A vocação à vida consagrada religiosa é, portanto, uma forma muito especial, uma forma especial de viver a vida cristã, a qual todos são chamados. Todos os batizados são chamados a viver a vida segundo o Evangelho. Os consagrados nos diversos carismas da vida religiosa se consagram justamente a testemunhar de maneira especial aos seus irmãos e ao mundo a vida nova que vem do Evangelho, a vida nova que já neste mundo é possível, mesmo que não em plenitude, mas que é possível sim ao viver o Evangelho. E por isso, através da sua vocação, os religiosos, religiosas, como nós chamamos de maneira geral os consagrados, participam, cada um a seu modo, segundo o seu carisma, da vida e da missão da igreja, que é anunciar o Evangelho, que é testemunhar o Evangelho através da vida e testemunhar a esperança que vem do Evangelho. Por isso, as muitas congregações religiosas que surgiram muito cedo já na vida da igreja, os primeiros séculos começaram a surgir, depois se multiplicaram ao longo dos séculos e, sobretudo, se multiplicaram no segundo milênio cristão e modernamente.
as muitas congregações religiosas responderam a circunstâncias particulares do momento histórico que a Igreja vivia, que a humanidade vivia, respondendo às necessidades, às urgências, aos desafios, para que a Igreja continuasse a testemunhar, naquelas circunstâncias próprias, o Evangelho de Jesus. E aí nós vemos os religiosos que surgem para cuidar dos doentes. Em tempos de peste, por exemplo, muito especialmente. Nós vivemos também um tempo de peste, mesmo que ninguém chame a Covid-19 de uma peste, mas de fato é. No passado as pestes eram isso. No passado tinham menos recursos para enfrentar essas pandemias do que nós temos hoje, e por isso talvez nós ficamos muito mais poupados, embora já sejam graves os resultados dessa pandemia. Basta pensar que na dita gripe espanhola, um século atrás, morreram cerca de 80 milhões de pessoas em decorrência da gripe espanhola. Os religiosos foram surgindo por toda parte para estarem do lado dos pobres, com os pobres, ajudando os pobres nas suas múltiplas necessidades, sofrimentos, dores e angústias. Foram surgindo para cuidar dos órfãos, abandonados, muitas vezes depois de pandemias, quando morreram os pais, depois de guerras, quando tantos pais perdiam a vida e sobravam tantos religiosos. Quantas congregações tiveram aí a sua origem para cuidar dos órfãos, para cuidar de obras sociais dedicadas exatamente a pessoas abandonadas, também idosos abandonados, que ficaram sem ninguém para cuidar. Os religiosos foram surgindo para cuidar dos migrantes e acompanhar os migrantes, os refugiados. Foram surgindo para acompanhar o mundo da educação, quando ainda o Estado não se preocupava com a educação. Acompanhar a juventude, a formação da juventude, para orientar os jovens para a vida adulta, para ajudar as famílias. Foram surgindo para cuidar e acompanhar os prisioneiros. E temos até congregações surgidas para se ocupar dos sequestrados. Imaginemos nós hoje. Sim, os mercedários surgiram em circunstâncias em que havia muitos sequestrados, e eram geralmente os cristãos sequestrados, para os quais se pediam pesados resgates, ou então eram vendidos como escravos simplesmente. Os religiosos foram surgindo para cuidar da evangelização, quando ainda o clero secular praticamente era inexistente, para cuidar das missões, nas novas fronteiras missionárias, nas missões adjentes. Os religiosos foram surgindo para cuidar da liturgia, ajudar a igreja a aprimorar a celebração da liturgia. Enfim, foram surgindo para viver a vida contemplativa, testemunhando através desta forma os valores do reino dos céus de uma maneira radical, de maneira escondida, porém de maneira muito eloquente. Sempre na história da igreja, quando houve problemas, situações difíceis, crises, foram surgindo novas formas de vida consagrada, ajudando a igreja a ressurgir das suas crises, a renovar-se na vitalidade missionária, a renovar-se nas missões populares, na catequese, enfim, no testemunho de todas as formas das obras de misericórdia. Sim, porque geralmente a vida consagrada religiosa está relacionada com a vivência, o testemunho das obras de misericórdia e das bem-aventuranças. E aqui nós estamos no cerne, no coração do Evangelho.
Desta forma, portanto, a vida consagrada religiosa ajudou a Igreja sempre de novo também a voltar-se para o centro daquilo que é a sua vida, o seu testemunho, segundo o Evangelho. Hoje nós vivemos diversas crises, crises da sociedade, crise da cultura, crise moral, crise da economia, crise na política e crise na saúde. Vivemos diversos tipos de crise camufladas através das muitas situações que afligem a humanidade. Será que podemos esperar um ressurgir da vida religiosa também nesse tempo, segundo a lógica da ação do Espírito Santo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mais ainda, porque a vida consagrada religiosa é na Igreja testemunha da esperança, grande testemunha da esperança, justamente através dos votos da vida consagrada. Esses votos, eles estão exatamente baseados na esperança do Evangelho, na esperança dos grandes bens prometidos pelo Evangelho, os bens da redenção, os bens da vida eterna, os bens que desde agora devem iluminar a vida neste mundo e, portanto, orientar a vida neste mundo para que ela não se perca, para que ela não seja vivida em vão, desorientada, sem luz, sem caminho, sem rumo. Por isso mesmo também, queridos irmãos e irmãs, religiosos e religiosas, eu gostaria de convidá-los hoje à coragem. Coragem nesse tempo aflitivo, um tempo de preocupações, de desorientação, em que muitas vezes não se sabe bem o rumo das coisas. Tempo em que é fácil surgirem falsos profetas. Tempo em que é fácil surgirem ilusionistas, salvadores da pátria, que prometem o que não conseguem depois realizar. Somos testemunhas da grande esperança, baseada na fidelidade de Deus, na palavra de Jesus Cristo, que deu a vida por nós, como sinal de fidelidade, sim, às promessas de Deus e do seu Evangelho. E olhando para Maria elevada ao céu, vemos nela já realizada esta esperança, a grande esperança, que por isso mesmo animou a sua vida neste mundo, animou seus passos através de dificuldades e crises que ela enfrentou, como nós hoje temos que enfrentar. Mas ela não perdeu o rumo, não perdeu a fé, confiou plenamente e se dedicou inteiramente àquele a quem ela disse o seu sim, e perseverou no seu sim até o fim, mesmo nos momentos mais difíceis, momento mais duro que foi junto da cruz do seu filho, que entregava sua vida pela humanidade, morrendo na cruz. Que a vida consagrada religiosa também nos nossos dias ajude a Igreja e a humanidade, ajude os irmãos cristãos, os irmãos católicos, meio desorientados, desanimados, ajude o clero, ajude a sociedade de uma forma ou de outra, que me dá muita alegria de ver, e também nossos dias, sem fazer barulho, mas de fato com um trabalho perseverante no dia a dia, as comunidades religiosas, as novas formas de vida consagrada estão aí do lado dos pobres, dos doentes, dos necessitados, socorrendo os irmãos, continuando a testemunhar a caridade de Cristo, a misericórdia de Deus e a esperança. Que Deus, portanto, sustente a todos
sustente a todos do seu amor, nas suas promessas, dos seus propósitos. Que a esperança acompanhe todos os seus passos, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim seja.